Olá, amigos, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Que alegria, que satisfação estar aqui, dando continuidade a esse nosso projeto, Gabaritando Legislação, e estamos falando então da Lei de Execução Penal, da LEP, Lei 7.210 de 84, né? A mais famosa lei de execução penal que nós temos é a lei nacional. Existem leizinhas estaduais que todas têm que se obedecer, se submeter a essa lei aqui. Bom, a gente entra agora no capítulo 4. Entramos no... Opa, o que eu fiz? Entramos agora no capítulo 4. Dos deveres, dos direitos e da disciplina. E eu já vou adiantar a vocês, a gente vai ficar muito tempo dentro deste capítulo. Porque existem muitas regrinhas importantes e também é um dos pontos chave para a prova. Cai muito em prova. Então, nós temos que tomar um grande cuidado nesses pontos aqui também. Obviamente que se começa com os deveres. Isso vale também para a vida, né? Antes da gente se preocupar com os nossos direitos, a gente tem que conhecer os nossos deveres. O preso, antes dele conhecer os direitos dele, ele não conheceu os deveres. E é por isso que hoje ele está sujeito a uma execução penal. E aqui é um exemplo do que nós vamos ver. A seção 1 fala exatamente isso, dos deveres. Daquilo que ele deve fazer. Aquilo que ele deve fazer, do que ele deve cuidar, do que ele deve observar. Bom, dizendo isso, a gente vem ao artigo 38. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado. O que isso quer dizer, pessoal? Cada estado tem uma lei de execução também, certo? E ele tem que cumprir esses deveres também. Só que se ele não cumpre esses deveres, as suas faltas são médias ou leves. Não são faltas graves. As faltas graves estão na LEP. Por isso que diz aqui, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Ele tem que obedecer à LEP. Aqui está, ele precisa necessariamente obedecer à LEP, certo? Cuidado em relação a isso. Agora, a gente tem um rolzinho aqui de 7 deveres. Esses deveres são os deveres da LEP. Da Lei 7.210 de 84. Não dá para esquecer que existem também os deveres das normas estaduais, né? Certo? Vejam que não é ou, é e. Eles têm que obedecer a todos esses deveres aqui. Constituem deveres do condenado. Logo, se são deveres, eles precisam ser obedecidos. Eu não preciso dizer para vocês que no futuro nós vamos ver as sanções, né? Certo? Nós vamos ver que vai haver castigos se não forem cumpridos os deveres. Constituem deveres do condenado. 1. Comportamento disciplinado. Disciplina, pessoal, certo? Se recolher na hora que o estabelecimento determina, ir ao café da manhã na hora que determina, certo? Acordar na hora que determina, ir para a higiene na hora que se determina, seguir as regras da penitenciária, por exemplo, do sistema prisional, e cumprimento fiel da sentença.
cumprimento fiel da sentença, não tentar ludibriar a execução penal. Provavelmente não vai dar certo, certo? Vejam que não é um ou, o que nós temos aqui é um e. Então, cuidado em relação a isso. Não é um ou, é um e que nós temos aqui. 2, obediência ao servidor. Desobedecer ao servidor, além de ser uma falta de dever, é crime de desobediência. É crime do Código Penal. Certo? Então, cuidado, obediência ao servidor. E aqui, quando fala servidor, é qualquer servidor. Pode ser o juiz de execução penal, pode ser o órgão do Ministério Público, pode ser o agente penitenciário. E respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, inclusive os seus colegas, como, por exemplo, o colega de cela. É um exemplo, inclusive com seus colegas, e aí exemplificando colegas de cela. 3, urbandade. O que é urbandade, pessoal? É a gentileza, é a cortesia, certo? Gentileza gera gentileza. Urbandade e respeito no trato com os demais condenados. Desrespeitar um demais condenado, o injuriando, o provocá-lo para uma briga, por exemplo, é faltar com o dever do condenado. 4, conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga, de subversão à ordem ou disciplina. Por exemplo, se espera que não ocorram motins e o sujeito é contra, ele pratica a subversão, ele fere um dever, que é o dever sempre de evitar a subversão na cadeia, certo? Evitar o motim de presos, que é crime também. 5, olha aqui, mais uma vez mostrando que é dever. Execução do trabalho. Preso tem que trabalhar. Do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Ele tem que trabalhar. Não tem escolha. Lembrando que nós temos exceções, como o preso provisório e o preso político, que eu vou falar mais adiante. Certo? 6, obedecer, submissão à sanção disciplinar imposta. Ele recebeu uma sanção disciplinar, certo? E ele desobedece, ele não cumpre. Ele feriu mais um dever, provavelmente ele vai acumular outra sanção disciplinar. E quanto mais sanções disciplinar ele receber, menos benefícios ele terá e mais dificuldade para conseguir aqueles benefícios naturais da execução da pena, como progressão de regime, como obtenção de livramento condicional, como permissão de saída, certo? Cuidem em relação a isso. E óbvio, né, indenização à vítima ou a seus sucessores, quando se existir algo a ser indenizável, obviamente, certo? Não é um e, é um ou. Se tiver vítima e sucessores, né, mas não, ou é vítima ou é sucessores, tem que indenizar, certo? O juiz estabelecendo, indenização é dever também. Esse rol, amigos, é um rol taxativo. Não dá para criar dever que não esteja na lei. Então, aqui está. Nós estamos diante, certo, de um rol taxativo. Pegaram? Cuidado, então, pessoal, em relação a isso. Cuidado em relação a esses pontos. Dando sequência,
a gente tem mais deveres ainda. Mas agora são poucos deveres, né? É apenas para fazer a conclusão aqui. Indenização ao Estado. Antes era indenização a quem? À família ou aos sucessores. Agora é indenização ao Estado. Indenização ao Estado. Quando possível. Por que quando possível? Porque nós podemos estar falando de condenado pobre. Então, esse quando possível, ele não pode fugir da questão da prova. A prova tem que trazer essa expressão quando possível. Obrigatoriamente, necessariamente, ela tem que trazer essa expressão, quando possível, das despesas relacionadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Lembrem que não pode ser inferior a 1/4 do salário mínimo. 9. Higiene pessoal, certo? Banho, já adianto a vocês, a água é gelada. A água é gelada, certo? Existe horário, eles mesmos se organizam, ó, eu sou depois de ti, eu sou depois de ti, eu sou depois de ti. E asseio da cela ou alojamento. Deixar a cela limpa, bem conservada, é dever do preso. 10. Conservação dos objetos de uso pessoal. Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório no que couber o disposto neste artigo. Perfeito. Alguns casos não vai ser dever dele, por exemplo, o trabalho. Trabalho é dever do preso definitivo, do condenado, mas não vai ser do preso provisório. Certo? Fora isso, os mesmos deveres também serão deveres do preso provisório, preso temporário, preso preventivo. Certo? Opa, olha o que chegou. Chegou a questão. Vamos ver o que a questão diz, então. A questão é de 2013, Banca Vunesp, órgão Sejus Espírito Santo, prova Vunesp 2013, agente de escolta e vigilância penitenciário. Constituem deveres do condenado. Letra A. Constituição de pecúlio e poupança. Não. Isso é o quê, pessoal? Isso é direito. Isso não é dever. Então está fora, não está naquela lista que a gente viu. B. Obediência ao servidor, perfeito, e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Achamos a resposta. Aqui está. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Letra C. Chamamento nominal do cônjuge e amigos em dias determinados. Direito, não dever. D. Retribuição ao trabalho e sua remuneração. Trabalho é dever, a remuneração é direito. E letra E. Assistência material à saúde jurídica educacional são assistências. Não constitui direito nem dever. Por isso que a resposta só podia ser letra B de Brasil. Certinho, pessoal? E assim, a gente encerra também o bloco 10. Agora é a hora de fazer o quê? Tomar um cafezinho, tomar um chazinho, dar aquela relaxada. Como diz aqui a tela, bons estudos e até a próxima aula. Fica aqui, meus amigos, o meu muito obrigado. E até o próximo bloco, que é o nosso bloco número 11. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.